Olá pessoal, e aqui nos encontramos de novo, dando continuidade ao segundo livro do curso básico de Espiritismo, e hoje nós vamos dar continuidade à terceira parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, que fala das leis naturais, e hoje nós vamos falar da lei de igualdade. E antes de continuar, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, a todos aqueles que contribuem para que a gente possa vir aqui e elaborar esse trabalho e pedir o norte, pedir amparo, pedir luz e discernimento para que a gente possa desenvolver esse trabalho no dia de hoje e que a gente possa passar essa mensagem e que possa ser aproveitada. Que assim seja. Esse tema, ele é bastante complexo. Eu estava observando, eu estava fazendo umas pesquisas, e aí eu verifiquei o seguinte: do item que nós vamos falar hoje, que é a questão 803 até 824, os pesquisadores, os palestrantes, eles demoram cerca de mais ou menos 2 horas ou um pouco mais para falar esses temas. Porque o Livro dos Espíritos, além desse tema ser complexo, bastante complexo, que é a lei de igualdade, quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, as questões, a gente não estuda só a questão em si. Para se ter uma ideia, a questão 803 e 804, para a gente entender legal, a gente vai buscar os fundamentos, às vezes os fundamentos, as correlações, porque estão em outras questões. A gente vai ter que estudar a 133, a questão 115, 116, para ter um entendimento mais completo sobre a questão 803, que nós vamos desenvolver. Eu tenho por hábito não colocar slide ou coisa do tipo, e hoje mais ainda, por quê? Eu pretendo fazer um comentário geral sobre esse tema. E à medida que houver necessidade, ou que eu perceber aqui, eu vou ler um ou outro item. Porque se a gente se ater a todas as questões, da 803 a 824, seguramente vai levar aí umas 2 horas ou um pouco mais. Tá? Então, hoje nós vamos começar, já dando início aqui, a questão 803. E a questão 803... Na verdade, a questão 614. Por que a 614? Porque é aqui que começam as leis naturais. E a 614 fala o seguinte: que se deve entender por lei natural? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, e ele fala: a lei natural é a lei de Deus. Como é a lei de Deus, é uma lei irrevogável, ela é permanente e ela está em toda a parte do universo, porque ela é eterna. A questão seguinte é da igualdade natural. Perante Deus são iguais todos os homens? Uma pergunta curiosa. Perante Deus são iguais todos os homens? E aqui nós temos a seguinte resposta: como a lei é natural, como a lei é eterna, em 2 momentos os homens são iguais. Exatamente, Deus criou o homem simples e ignorante. E aí tem todo um processo evolutivo. E ele termina, e todos os espíritos estão fadados à evolução, estão fadados à luz. Então, em 2 momentos, quando ele é criado, simples e ignorante, e quando ele chega a se desenvolver e alcança a perfeição, esses 2 momentos todos são iguais. Todos são iguais. Mas durante esse período todo, a gente está num processo evolutivo, e aí o que acontece? Os espíritos não são iguais. Por quê? Porque uma vez espírito, ele já tem a boa vontade, ou melhor, ele já tem a vontade, que é o livre-arbítrio, e a partir daí ele faz escolhas. Cada espírito está no seu tempo, eles não são criados iguais. Uns evoluem mais rápido que o outro. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai adquirindo certas aptidões. Uns se dedicam mais e avançam mais rápido. Outros ficam um pouco mais atrás e com certeza tem suas consequências nisso.
é um pouco mais retardado. A gente vê lá na escala da evolução espírita, sobretudo na segunda ordem, a gente vê que existe lá 4 classes. 5ª, 4ª, 3ª e 2ª classe. E cada uma tem uma aptidão. Um tem a benevolência, o outro tem a bondade, o outro tem a ciência, né? O outro tem o amor, mas cada um tem uma aptidão. Por quê? Porque cada um está no nível. E isso faz a diferença na vida espiritual. Faz muita diferença. Kardec, ele analisa a lei de igualdade com base nas desigualdades. A gente vai observar aqui que ele vai analisando pelas desigualdades. Porque pelas desigualdades é mais fácil de perceber o que é igual ou não, pelas diferenças. Por quê? Porque é mais fácil, porque salta aos olhos. É muito mais prático você perceber o que é diferente do que o que é igual. Porque às vezes tem uma certa sutileza. Na segunda ordem do Livro dos Espíritos, só o espírito de 2ª classe tem todas as aptidões da 3ª, 4ª e 5ª classe. Por isso que ele é um espírito que já está ele está num estágio de transição, ele é o elemento de transição da 2ª ordem para a 1ª ordem. Então, quando ele adquire essa capacidade, ele tem essas aptidões, ele é um espírito já diferenciado. Ele só reencarna se ele quiser. Ainda assim, não é um espírito puro. Veja que desde o início, ainda nesse processo evolutivo, cada um está num estágio, cada um está num certo momento. E nós estamos, além de tudo, no mundo de expiações e de provas, onde espíritos que estão na expiação estão resgatando débitos e aqueles espíritos em provações estão sendo provados, estão sendo testados e tentando adquirir uma certa virtude. Nessa questão 803, quando se pergunta, todos os homens são iguais perante Deus? A resposta que os espíritos dão é essa. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Não tem como burlar essa lei. Não tem como mudar isso. Vai depender do esforço de cada um. Todos temos o livre-arbítrio, mas cada um tem seu ritmo. Esse ritmo, associado ao empenho e à vontade, é que vai fazer a diferença dentre os espíritos, dentro dessa condição. Na segunda questão aqui, desigualdade das aptidões. Na 804 se fala o seguinte, por que Deus não otorgou as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos respondem, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Ou seja, eles têm tempos diferentes e evoluem de acordo com o seu tempo. Eles vão evoluindo, eles vão crescendo. A gente tem notícia no livro A Caminho da Luz, que quando a Terra foi criada, há 4 bilhões e meio de anos, segundo a ciência, Jesus já era o Cristo que nós conhecemos. Então ele já estava num processo evolutivo muitíssimo grande. E aqui existe uma lei de solidariedade, que é uma lei para todo o universo. Aquele que está mais avançado, ele estende a mão àquele que está um pouco mais atrasado. Ele faz parte da sua característica. Todos aqueles que evoluem, que estão em mundos mais evoluídos, eles voltam para ajudar aqueles retardatários, aqueles que estão em mundos inferiores. Por quê? Porque faz parte do processo evolutivo. Todos temos que evoluir e cada um está no seu momento. Como o livre-arbítrio ele não é violado, em hipótese alguma, alguns decidem não evoluir, não se dedicar mais a esse ou aquele esmero, aquele modo de superar um defeito, superar um vício moral. Ele vai adiando. Por quê? Porque dentro desse mundo de provas e expiações onde nós estamos, a gente é regido pelo sentido, pela matéria. O que caracteriza que esse mundo, que é o mundo de terceira ordem, é o bem, a matéria, ela está subordinada, ela se sobrepõe ao espírito. Ou seja, é muito mais
A gente dá muito mais importância à matéria do que ao espírito. Por quê? Porque é regido pelos prazeres. Os prazeres a gente está aqui. É tudo físico, é tudo material. E a gente é físico, a gente é material. Quando se fala em espírito, a gente sabe que existe. Alguns nem acreditam, mas para quem já está estudando sabe que existe o espírito, que a vida continua. Mas no primeiro momento, a força da matéria sobre o espírito é muito grande. E como é que se vai resistir isso? Vai resistir de acordo com o seu grau evolutivo, com o seu grau moral. E é nesse momento que a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque a gente acaba não se rendendo às leis morais. A gente resiste. E o que a gente faz? A gente cede à lei da matéria, a gente cede aos prazeres, a gente cede aos sentidos. Que é uma maneira que a gente tem de suportar as amarguras, digamos assim, né, as agruras desse mundo de provas e expiações. E agora nós vamos aqui para as desigualdades sociais. Curiosamente, na questão 206, é feita a seguinte pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos falam: não, é obra do homem e não de Deus. Eu acho essa questão ela muito interessante, ela me fez refletir bastante. Espiritualmente, a gente está fadado, nasce simples e ignorante, e está fadado à evolução, a ser um espírito puro. Mas onde nós vivemos, a gente tem um corpo de relação para viver dentro desse mundo, dentro dessa sociedade. E nessa sociedade a gente está sendo testado o tempo todo, sendo colocado a provas. E aqui nascem espíritos um pouco evoluídos moralmente e um pouco não evoluído moralmente. Não existe só a lei de igualdade, existe a lei de progresso. E a lei de progresso, a tecnologia tem que estar atuante, tem que ter sido alcançada. E à medida que a gente vai alcançando essa tecnologia, vai se criando necessidades novas. E muito dessas necessidades novas geram certos prazeres, geram certo conforto. E às vezes aí a gente acaba se perdendo. Já foi proposto em algum momento, e tem aqui uma questão que fala, se pegasse toda a riqueza do mundo e distribuísse para todos os seres humanos, tornariam todos iguais? E os espíritos falam que não. Exatamente porque cada um está no seu tempo, cada um tem sua aptidão. Alguns sabem pegar esse dinheiro e fazer mais dinheiro. Outros acabam gastando tudo. E segundo ele, em questão de poucos dias, um já teria uma concentração maior de renda e uma grande maioria estaria totalmente pobre de novo. Por quê? Porque não tem aptidão, não tem habilidade para lidar com certos valores, não tem habilidade para lidar com isso. Mas os espíritos eles continuam sendo iguais. O que não é igual? O que não é igual é isso que se convencionou na sociedade. As leis de Deus... As leis de Deus elas são iguais, mas as leis da sociedade não. Perante a sociedade o homem não é igual. Por que não é igual? Porque existe uma instituição cultural, uma instituição social, e essas convenções sociais foram criadas pelo homem. Aí sim você tem diferenças, e aí um acha que é mais importante que o outro, um acha que porque tem mais dinheiro que o outro, ele torna o outro escravo. Por quê? Porque na base de tudo isso, o que nós temos? Nós temos ainda o egoísmo, que é uma característica forte do mundo que nós vivemos, do mundo de provas e expiações. E esse egoísmo, ele é muito forte no homem. O egoísmo, o orgulho. Quando a gente lê aqueles livros do Emmanuel, sobretudo os romances romanos, a gente vê que nos livros do Emmanuel, que retrata Roma, que retratam vários personagens que estão em vários livros ali, todos eles naquele período têm vários vícios morais. E quais são? O egoísmo, o orgulho, a vaidade e a vingança. E isso prende o homem à terra. Quanto mais o homem, isso eu li em um livro, que quanto mais o homem vive, mais intensa a sua morte. Por quê? Porque ele está preso à matéria. Quanto mais prazeres nós temos, quanto mais nós nos apegamos aqui a essas necessidades fictícias, mais difícil é a gente evoluir.
Por isso o espírito tem que ser bastante forte para viver só com o necessário. Ele tem que estar bem espiritualizado. Ele tem que ter bastante consciência do que ele veio fazer aqui e quem é ele. Sobretudo, esses princípios do espiritismo que nos norteiam, nos coloca no caminho. A gente sabe de onde veio, para onde vai, por que a gente está aqui. E as armadilhas do caminho, como está no Evangelho de Mateus e também está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, só lobo cai a armadilha de lobo. Por quê? Porque a gente cai nas armadilhas do mundo. Por que a gente cai? Porque a gente tem uma predisposição, a gente tem a tendência. E os riscos estão aí para a gente deixar se prender pelos prazeres do mundo, em detrimento do quê? Da nossa evolução espiritual. Portanto, nessa questão 806, a sociedade cria convenções e as convenções elas deixam os homens em situações diferentes, mas só socialmente. Espiritualmente, em sua essência, não muda nada. Espiritualmente, todos os homens são iguais. Tanto homem quanto mulher, pobre, rico, independe da cor, todos têm a mesma igualdade, porque nasceram da mesma forma, foram criados da mesma forma, estão fadados aos mesmos objetivos, que estão fadados à evolução. Agora nós vamos ver a 808, que é a desigualdade das riquezas. Vamos voltar aqui um pouquinho, gente. Vamos voltar aqui porque tem a questão ainda a 806A. Ele fala, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E ele fala, eternas, somente as leis de Deus o são. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Essa questão me chamou muita atenção, a desigualdade do merecimento. Por que do merecimento? Exatamente por conta da evolução. A relação de causa e efeito. A gente faz, como homem herdeiro de si mesmo, a cada um segundo as suas obras. Essa é a única diferença, que é uma diferença que tem embasamento na lei. As outras diferenças sociais, elas mudam. Como um amigo meu falou, o dinheiro não acaba, ele muda de dono. E essas convenções sociais, elas, na verdade, tem uma diferença só na aparência. E quando que essa aparência, quando tudo isso vai mudar e vai ficar só as diferenças aqui, as desigualdades do merecimento? Exatamente quando o homem evoluir, quando o homem espiritualmente estiver muito mais evoluído. Ele fala que dia virá em que os membros da grande família, dos filhos de Deus, deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Ou seja, a gente está fadado à evolução, o resto é quimera, o resto é bobagem, o resto é uma ilusão, que com certeza, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai passando isso, vai superando e vai buscando o propósito que é o quê? Que é se tornar um espírito cada vez mais puro. A desigualdade das riquezas. É a questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual um dispõe de mais meios de adquirir bens do que os outros? É uma pergunta bem inteligente de Kardec. Por quê? Porque ele fala assim, é mais ou menos isso, olha, as virtudes que são dadas para um e não são dadas para outros, não torna alguém na preferência, isso não torna alguém mais rico? E aí os espíritos falam, sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? O que ele quer dizer? As pessoas podem ficar ricas passando a perna no outro. Ele pode ter mais habilidade para quê? Para roubar, para enganar, pega alguns incautos, alguns ingênuos e passa a mão e se torna rico. Então essa possibilidade também existe, mas não é uma riqueza que tem mérito, não é uma riqueza por trabalho, por esforço, é uma riqueza por velhacaria, né? Porque alguém passou a perna em alguém, por malandragem. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões? Aí ele fala, que sabes a esse respeito? Ou seja, a gente não sabe a origem da riqueza. Mas se algumas pessoas herdarem a riqueza e se elas não souberem
como essa riqueza foi adquirida, ela não tem responsabilidade pela forma como isso foi adquirido, se foi lícito, ilícito ou não. Ela não tem essa responsabilidade. Mas os Espíritos falam que a riqueza que chega nas mãos do homem, na maioria das vezes, é para reparar uma injustiça. Portanto, o objetivo da justiça é sempre fomentar, promover o quê? O desenvolvimento, promover a educação e promover o progresso. Criar emprego, gerar, desenvolver a educação. E à medida que ele faz isso, ele está reparando um débito que talvez aquele que gerou essa riqueza, que ela foi apropriada indevidamente, ele está recuperando, ele está resgatando esse débito. E os Espíritos falam que isso é bom para ambos. Tanto para aquele que adquiriu dessa forma e passou essa riqueza para frente, como aquele que é herdeiro e desconhece a origem fraudulenta da riqueza, mas acaba reparando o mal que foi feito lá atrás. Então, que tem essas benesses. A questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza, inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Ele fala, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Então, se a pessoa não tem notícia, não tem informação de como essa riqueza chegou, com certeza ela não tem essa responsabilidade. E aqui a gente vai na questão 884, que ela responde, ela é um complemento dessa questão 808 que a gente está lendo. Ele fala, qual o caráter da legítima propriedade? E os Espíritos respondem, propriedade legítima só a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, tudo aquilo que se adquire com prejuízo de terceiro, ela é uma riqueza que não te pertence, é uma propriedade que não te pertence. Ela não te pertence. Apesar que Emmanuel fala que tudo aquilo que pode tirar de nós sem o nosso consentimento não é nosso. Mas o fruto do trabalho, o trabalho honesto e gente que tem essa aptidão, essa habilidade para desenvolver o progresso e a riqueza, ela consegue amealhar bens, ela consegue amealhar dinheiro, consegue amealhar vários valores e consegue adquirir uma riqueza assim. Então, essa posse que ela tem é uma posse legítima, uma posse honesta. Agora, se você adquirir essa posse, essa riqueza, prejudicando o terceiro, com certeza essa propriedade era totalmente ilegítima, tanto no aspecto espiritual como no aspecto material. Como aqui na sociedade, se isso não for provado, isso passa. As pessoas reverenciam, acham que realmente aquela riqueza foi adquirida com todas as honras, quando na verdade não vai. Só que isso aí não passa impune no mundo espiritual. A questão 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os Espíritos falam, não, e nem é possível. A isso opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensas a respeito? E os Espíritos respondem, são sistemáticos, esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo que é a vossa chaga. A gente já ouve bastante essa frase é de um pensador do século, se não me engano, do século XIX, que ele fala que o meio faz o homem. E a gente pode achar que é isso mesmo, que o meio faz o homem. Mas o meio faz o homem de acordo com aquilo que ele criou, com aquilo que ele propôs. Então, segundo a sua conveniência, o meio faz o homem. Portanto, a responsabilidade está ali. Sempre é do homem. Sempre ele é responsável. E essa desigualdade, ela tem como base sempre sempre social, sempre como base no egoísmo. E é sempre de cunho não evolutivo. Porque se o espírito evoluído, se ele baniu o egoísmo e o orgulho, com certeza não vai haver essa desigualdade. Eu estava ouvindo uma vez uma palestra do Raul Teixeira e ele falou que saiu para almoçar com os amigos e ele viu uma pessoa comendo lixo, uma mulher comendo lixo. E aquilo deixou ele muito mal, porque ele falou, eu estou saindo com meus amigos, eu estou indo almoçar e eu estou vendo essa mulher comendo lixo. E aí ele olhou o nome da rua e tudo bem, foi embora. Aí ele chegou lá, mas ele estava sem vontade de comer. Por quê? Porque ele perdeu vontade. Ele viu o que a mulher estava fazendo. Aí ele pegou e falou assim, os colegas perguntaram, e aí, você não vai almoçar? Ele falou, eu perdi a fome.
Eu perdi a fome e ficou quieto. Aí apareceu um espírito, um amigo dele, e falou, por que você não vai almoçar? Você acha que você pode fazer alguma coisa? Ele falou, pensando, conversando mentalmente com o espírito, falou, eu poderia levar uma comida para ela. E o espírito falou, você sabe quem é ela? Você viu o nome da rua? Esse espírito, quando ele existiu, quando ele estava encarnado, ele foi o maior flagelo da humanidade nessa cidade. E o nome dele tem em vários lugares do país, do Brasil. Você viu o nome? Ele falou, eu vi. Ele falou, então, esse espírito voltou e numa das ruas que tem o nome dele, na cidade onde ele foi, ele governou, ele dominou, ele está aqui resgatando o débito, comendo lixo. Exatamente fazendo uma maneira dele resgatar o que ele fez lá atrás. Porque ele fomentou, ele destruiu, ele acabou com a sociedade, o quê? Desviando dinheiro de saúde, de escola, ele tornou muitas famílias miseráveis. E agora ele volta como indigente e está aqui na rua comendo lixo. Portanto, outras pessoas que já levaram comida para essa mulher, ela simplesmente pega a comida e atira fora. E aí ele falou, a lei da causa e efeito estava ali. Então, por que isso está voltando? Por que esse foi um exemplo que eu lembrei agora aqui? Porque ele falou que a mulher era horrível, o cabelo estava todo estranho e ela era extremamente agressiva. Mas ele teve a oportunidade de saber quem era aquele espírito numa situação anterior que ali estava resgatando, tentando amenizar o seu débito através da lei da causa e efeito, como? Comendo lixo. Será possível que já teria existido a igualdade absoluta da riqueza? Ele fala que não e nem é possível. E por que não é possível? Exatamente por causa do egoísmo. Aí aqui vem as provas de riqueza e de miséria, que é a questão 814. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Na verdade, Deus não concedeu, A gente que estuda o Espiritismo sabe que a escolha, como você tem a vontade, o livre-arbítrio, e você tem a vontade livre, você faz a escolha das suas provas. Portanto, essa riqueza é uma prova muito pesada, assim como a miséria também é uma prova muito pesada. E os Espíritos falam que a riqueza é uma prova muito pior. Por que é muito pior? Porque ela acaba desbordando ali, descambando, indo para um lado do abuso. Então, no primeiro momento, se você fizer mau uso da riqueza, no princípio você quer o quê? Você quer uma casa, você quer ter uma estabilidade e você quer um certo conforto. Na medida que esse egoísmo vai aflorando em quem tem dinheiro e que ele não faz o bem para a sociedade, como os Espíritos orientam, como a lei de Deus determina que essa riqueza é para o bem geral, no sentido de você fomentar o progresso, você quer mais casas, você começa a despertar ali uma ganância e você acha que nunca vai ter o bastante. Então você quer cada dia mais, mais e mais. Por isso que a prova da riqueza é muito difícil dela ser cumprida. Ao passo que a prova da miséria, sim, a prova da miséria é mais fácil de ser cumprida, porque uma das maneiras que a pessoa que está nessa condição de miserabilidade, ela pode fazer o quê? Ela pode se insurgir contra o Criador, ela pode se revoltar, e nesse sentido, ela não aceitando a condição que ela tem, ela tentando usurpar, tentando possuir o bem do outro, tentando tirar do outro, e aí também ela perde essa reencarnação, ela falha nesse propósito, nessa prova. Então, se ela superar isso, e não se indispor, não se insurgir e fazer o seu trabalho mais tranquilo, ela consegue sim vencer essa prova, ao passo que a prova da riqueza, ela é extremamente mais difícil, por quê? Porque ela aguça todos os seus sentidos, ela te dá poder, ela te envaidece, ela te torna arrogante, ela te torna muito poderoso, assim, e você começa a passar por cima de todo mundo como um rolo compressor. Por quê? Porque te dá status, E a gente vive o quê? A gente vive a cata de aplausos, na nossa maioria, a gente quer ficar em evidência, e o dinheiro, ele promove isso. Por isso que é muito difícil a prova da riqueza, alguém conseguir superar, alguém conseguir cumprir na sua plenitude. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza?
São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas com a providência, e a riqueza indica todos os excessos, indica todos os abusos. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Aí, olha o que os Espíritos falam. Sim, é justamente o que nem sempre se faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Pelo fato do homem, pelo fato da riqueza, ela suscitar o que há de pior na gente, porque o problema, como os Espíritos falam, não é a riqueza, o problema é o rico. O problema não é a riqueza. Nada há de errado em você ter dinheiro, em ser rico. Não tem nenhum problema com isso. O problema é o rico, porque ele não controla esse poder que ele tem. E ele nunca faz o bem que ele deveria fazer. Ele começa a se tornar ganancioso. E todo o bem que ele vai adquirindo torna ele insaciável. Ele nunca tem o bastante. Ele quer tudo. Ele sempre quer mais. E sempre trabalha para ter mais. Por isso que ele acaba se perdendo. Ao passo que o outro riqueza insaciável. E com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para a sua sociedade. Então, ele sempre acha que quer mais. Por isso que a desigualdade, em que pese ser um mundo de provas e expiações, e nunca vai haver igualdade mesmo pela própria natureza do mundo, que é um mundo onde só tem espíritos endividados, e a gente está aqui para seguir exemplo dos bons espíritos, mas a gente ainda tem muitos vícios morais. A gente está propenso a muita coisa ruim. A gente está sempre buscando o conforto e desviando o conforto no sentido assim, tentando passar por cima do outro, porque o dinheiro ele seduz, o poder ele seduz. A igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nós estamos na questão 517, já estamos caminhando aqui para o finzinho. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E eles falam, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem, do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, os espíritos, eles não têm diferença. Espírito não tem sexo. Espírito, a gente já aprendeu isso. Espírito não tem sexo. Uma hora você pode ser homem e uma hora você pode ser mulher. Todos nós estamos aqui para progredir e vamos progredir tanto como homem como mulher. O que acontece? E por que existe esse predomínio do homem sobre a mulher? Isso está vindo já de muito e muito tempo. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí ele fala, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Ou seja, o abuso da força física sobre a fraqueza, sobre a fragilidade da mulher. A mulher, ela não veio para fazer os trabalhos rudes do homem. O homem veio para fazer os trabalhos mais rudes, mais pesados. E a mulher, ela tem mais habilidade, ela é mais inteligente. A gente pode perceber isso nos centros espíritas. O número de mulheres é infinitamente maior que o número de homens. E por alguma razão, que não é por acaso, a vida ela foi delegada, ela foi dada à mulher. A mulher é que tem o poder de dar à luz, tem o poder, olha só, dar à luz. Olha que coisa interessante esse dar à luz. Só a mulher tem esse poder, o homem não tem. Em que pese espírito não ter sexo. Mas quando ele está ali, no corpo da mulher, que lhe pediu essa aprovação, essa sensibilidade é muito mais apurada. Ele tem que estudar, o espírito tem que estudar muito mais, se preparar muito mais para se tornar mulher do que para se tornar homem, porque o homem é mais rude. Só que os dois, tanto o homem e como mulher, os dois se completam e superam as agruras desse mundo. Na época de Jesus, a história nos conta que a mulher, tanto é que ela não tinha sobrenome, ela podia ser vendida como coisa. Ela era como se fosse um animal de carga. É muito curioso isso. Então a gente vê o quanto isso evoluiu. Não está onde deveria estar ainda. Mas já evoluiu bastante. Por quê? Porque o homem vai melhorando. Então a gente percebe o quanto nós já andamos e o quanto nós já chegamos
né? O quanto nós saímos daquele atoleiro e já chegamos até aqui. E se a gente vê todos esses desmandos hoje, todas essas mazelas que existem, todo o egoísmo, todo esse orgulho ainda imperando, a vaidade e tudo mais, e as vinganças, mas a gente há de convir que já foi muito pior. A mulher lá atrás, ela era trocada, ela era vendida, e se ela não conseguia, numa viagem, conduzir todas as cargas, carregar, ela era deixada para trás. Ela era trocada por dívida, tinha alguma dívida, ela era dada em forma de pagamento. Olha, a gente vê como a coisa era triste e era terrível. E a gente vê hoje o quanto a mulher, o espaço social que ela adquiriu e o quanto ela é competente, e o quanto ela direciona. Nenhum homem consegue crescer sozinho. Isso é absurdo, a gente vê isso hoje. E a gente espera que em algum momento, e a mulher também está fadada a isso, na condição de mulher, todos aqui passar por cima do egoísmo, superar tudo isso e todos ter a mesma capacidade e o mesmo reconhecimento e o mesmo respeito, né, que é merecido. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí vem aqui a última resposta que a gente vai dar, que é para lhe determinar as funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos mais rudes, e à mulher os trabalhos mais leves, e ambos devem se ajudarem mutuamente para a evolução dos dois. Aqui eu vou fechando com a última questão. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Ele fala, o princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Esse é o princípio. Aí vem a segunda questão. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça de Deus. Então a gente sabe e a gente já tem conhecimento bastante que a base de tudo é a evolução espiritual. Não existe diferenças aqui. As diferenças é por conta da lei da causa e efeito. Essa é uma diferença justa. A cada um segundo a sua obra. Um evoluiu mais do que o outro. Essa é a lei de Deus. Todos nascem simples e ignorantes e todos nós estamos fadados à perfeição. Então assim, gente, a gente vai encerrando essa conversa de hoje, esse bate-papo nosso. Esse tema, como a gente viu, é muito extenso, é muito longo. E se a gente for se estender mais aqui, a gente acaba fazendo todo mundo dormir, né? Porque é meio complexo. Mas é só para dar o norte, e não deixem de estudar as questões aqui que não foram lidas, que não foram faladas, tá bom? E assim nós vamos encerrando e agradecemos a Deus por essa oportunidade de trabalho e aguardamos outras oportunidades de trabalho para poder melhorar um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus.